Fala rapaziada, saudações vascaínas a você que nos assistem em todo o Brasil. Eu me chamo Diego Faria, você está no canal O Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Nesse vídeo aqui a gente vai tratar para vocês aqui de quem foi relacionado para o jogo de amanhã. Vamos estar falando de alguns desfalques que o Vasco vai ter. Vamos estar falando do árbitro da partida. O Vasco não gostou e contestou a escolha, né, desse árbitro que a gente já vai falar daqui a pouco. Vamos estar falando como o Vasco preparou, o Vasco já está em Santa Catarina, enfim. Tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então peço para você deixar aquele likezão aí que ajuda bastante. Essa mãozinha que está aqui do lado, ela ajuda demais o conteúdo chegar a mais pessoas, a mais vascaínos. Então deixa o likezão para poder ajudar a gente aí. Comenta também a sua opinião, é muito importante para a gente aqui no canal, para a gente poder continuar aperfeiçoando os nossos vídeos aqui e também levando a matéria de maneira séria e verdadeira para vocês. Também peço que vocês compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, né, para que a rapaziada conheça um pouco mais o nosso trabalho. E também, galera, eu peço para você se inscrever no canal. Você que é novo aqui, que está assistindo no canal pela primeira vez, chega aí e se inscreve no canal para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais. Beleza, rapaziada? Vamos lá, vamos com tudo aí para essas notícias aí, essa primeira e única edição, né, desse sabadão aí, dia 17 de agosto. Beleza? Vamos lá, galera. O Vasco, como eu disse para vocês, galera, o Vasco encaminhou um ofício à CBF reclamando, né, o porquê da escolha do árbitro Paulo César Zanovelli, né? Ele, aquele árbitro lá que apitou Vasco e Grêmio lá em Santa Catarina, que fez aquela lambança lá, né? Que tomou bastante decisões equivocadas em relação ao time da casa. Já chegou pressionado lá porque o Grêmio chorou durante a semana, com razão, né? Mas o cara não poderia misturar uma coisa com outra. Acabou misturando, acabou apitando pro time da casa, sim. Na minha opinião, aquele jogo não deveria nem ter acontecido pela chuva que teve lá. Não tinha condições de jogo aquele gramado. Mas ele peitou e fez esse mesmo e aconteceu aquela porcalhada que a gente viu lá. O Vasco levou aí um documento da CBF reclamando disso, reclamando da escolha desse árbitro, já que o árbitro vai atingir 40% da sua participação na Série A somente com jogos do Vasco. Olha que loucura. A maioria a maioria dos jogos que o Paulo César Zanovelli apitou no ano, na Série A do Campeonato Brasileiro, tem a ver com o Vasco. Ele encontrou com o Vasco em algumas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, que deu mais de 40%, né, da sua participação. É esquisito, né? No mínimo aí questionável essa escolha, né? É uma coisa que a gente não consegue muito entender porque que a CBF faz essa coisa aí. Mas enfim, na noite da última sexta-feira, no caso ontem, o Vasco caminhou esse ofício para lá protestando a escolha do árbitro, né? No documento o Vasco destacou que o árbitro já atingiria esses 40%, como eu disse para vocês, né? E que esteve presente em 9 partidas do Vasco, sendo 3 do Vasco. Olha, teve 9 partidas, sendo 3 delas do Vasco. Olha que doideira. O cara apita 9 vezes, a gente, pô, tem 20 clubes na Série A. Pô, ele apita 9, 3 só do Vasco, o resto picado. É esquisito, no mínimo, né? O clube questionou ainda as suas intervenções no jogo lá contra o Grêmio, enfim, como eu disse para vocês, não andou muito bem, porém a gente sabe aí que Marcelo Santana reclamou muito após aquela partida, né? Não foi muito legal, mas CBF é uma bagunça, a gente sabe como é que funciona, né? Beleza, galera? Passando a próxima notícia aqui, galera, o Vasco, como disse para vocês, já está em Santa Catarina, né? Já chegou lá, já chegou com muita festa, claro, né? Era muito provável que isso acontecesse, né? A torcida do Vasco sempre muito atuante em todo o Brasil. O Vasco já chegou lá e antes do Vasco viajar, o Vasco publicou a seguinte relação, né? Os relacionados para o jogo contra o Criciúma. Perdão, galera. Vamos lá. O Vasco, ele publicou aqui o seguinte: Adson, David, Emerson Rodrigues, Eric Marcos, GB, Hugo Moura, João Vitor, JP, Keila, Leandrinho, Léo Jardim e Lucas Piton, Michael, Matheus Carvalho, Paulo Henrique, Paê e Puma, Ryan, Rojas, Rossi, Esforça e Souza. Como vocês viram aqui, né, o nosso atacante Verratti não está relacionado, né? Eu acho que acertadamente,
não tem lesão, tá, gente? Não tem lesão, tem mais o cansaço muscular, uma fadiga muscular, por conta dos inúmeros jogos que ele vem jogando constantemente. Foi poupado, né, desse jogo, dessa viagem. Provavelmente quem deve entrar é o GB, né? Acho que é bem válido que isso aconteça, até porque a gente não tem reserva overhead, já era para ter, né? Mas de alguma forma a gente precisa poupar o Verratti de algumas partidas, e essa contra o Criciúma, apesar de importante, era necessário, porque já está com essa cansaço muscular, poderia causar numa lesão, e tudo que a gente não quer é que o Verratti machuque, né? Então, assim, na minha opinião, acertadamente, né, apesar que eu já cantei a pedra aqui várias vezes no canal, acho que não só eu, né, mas a maioria da torcida já tinha falado que nós deveríamos ter um reserva imediato pro Verratti, perdão, pro Payet, né? Agora tem o Coutinho que consegue revezar, mas enfim, precisaríamos ter um reserva aí à altura para conseguir poupar o Verratti com mais tranquilidade. Na minha opinião, o GB pode dar conta? Pode, mas é um garoto ainda, né? Não pode jogar essa pressão toda em cima do garoto. Mas acredito que o GB vai fazer uma boa partida amanhã. Tô pensando até que ele vai fazer um golzinho, tá, gente? Mas, enfim, tá aí, né? Tá aí liberado, né? Não foi para a partida, tá em descanso para poder recuperar essa fadiga muscular, até porque tem Copa do Brasil daqui a 10, 12 dias aí já tem Copa do Brasil, então é um campeonato que o Vasco mira esse tiro curto aí, com certeza, né? Mas a gente precisa ter o elenco na mão. Com isso, galera, o Coutinho, né, já está em fase de transição, né, do departamento médico para o campo. Na minha opinião, galera, eu acho, na minha opinião, que o Coutinho não teve uma lesão muito grave. Teve uma fadiga, na minha opinião, não, isso não é informação, é minha opinião. Eu acho que seguraram o Coutinho porque viram que ele estava muito abaixo fisicamente do que o Campeonato Brasileiro estava pedindo. Seguraram um pouco ele para que ele aprimorasse mais o trabalho físico, como fazer uma pré-temporada, vamos botar assim, né? Para poder, de certa forma, se preparar mais para poder voltar com mais força aí nos próximos jogos, na minha opinião, tá, gente? Não estou falando que o Vasco está mentindo que ele teve, que ele teve lesão, né? Tô falando que, na minha opinião, acho que foi feito isso, porque viram que ele poderia machucar também, tiraram ele para ele trabalhar um pouco mais internamente para voltar a jogar o futebol que ele sabe. Né? O Alex Teixeira também já está em fase de transição e o Verratti, como eu disse para vocês, está poupado. Né, galera? Rapaziada, o Vasco já encaminhou aí o acordo com o São Lourenço e o Galdames, né, tá indo para lá. Faltam pouquíssimos detalhes ali. O clube vai estar calculando aí mais ou menos uma uma economia aí de mais ou menos 1.600.000, né, com a saída do Galdames. Já está mais ou menos encaminhada aí a saída do Galdames para o São Lourenço. E para encerrar, galera, hoje um dia triste para a TV brasileira, para todo mundo comunicador, assim como eu, assim como todos os comunicadores aqui do Brasil, né, de alguma forma. Faleceu o Silvio Santos, né, um cara que sempre foi muito do bem, um cara que foi um homem honroso, um homem muito temente a Deus também, um cara que revolucionou aí a TV brasileira e foi um dos maiores, não, foi o maior comunicador da história do país até esse momento. Acho que dificilmente aparece outro cara que nem ele. Ele foi um cara que por várias vezes alegrou meu domingo também, né, com os seus programas lá no SBT, né, a gente tem boas recordações aí da família reunida para assistir os programas do Silvio Santos lá na SBT, e o Vasco, né, juntamente com aí o Eurico Miranda, na época, né, em 2000, lançou a camisa do Vasco lá com o sino do SBT, que deu um rebuliço danado, né, na época, né, e meio que, né, patrocinou, meio que colocou a SBT como patrocinador oficial do Vasco naquele jogo, né, contra o São Caetano na final do Campeonato Brasileiro, né, deu um rebuliço danado, mas enfim, o Vasco se manifestou, né, nas suas redes sociais, lamentando a morte do Silvio Santos, assim como eu também. Me solidarizo com a família, a todos que gostam do Silvio Santos, eram fãs do Silvio Santos, assim como eu, que sentem essa partida aí dele aos 93 anos, um cara gigantesco, um cara fora do comum,
realmente o Silvio Santos aí nos deixou, né, na madrugada de hoje aí, né, galera? E o Vasco lançou a seguinte nota: é com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do senhor Abravanel, o célebre histórico apresentador e empresário Silvio Santos. Jamais esqueceremos que quem viveu 93 anos levando felicidade para todos os brasileiros, com sua voz marcante e com um sorriso no rosto. O legado do maior comunicador da história deste país será eterno. Obrigado por tudo, descanse em paz. Assinado o Vasco da Gama. É mais ou menos por aí, galera. O Vasco disse tudo na nota. Fica aqui também o meu pesar e a família e a todos que gostam dele, assim como eu. Beleza, galera? Tamo junto. Até mais. Valeu! Que o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo: hoje vou errar, hoje eu vou errar. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês, o que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? O careca! Sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é.